Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Napoleon Hill, que foi o primeiro grande best-seller na área motivacional, com seu livro Pense e Enriqueça. Ele acabou escrevendo outros livros, mas esse foi seu primeiro livro que foi um estouro de vendas. Então, se hoje a gente tem palestrantes motivacionais, a gente tem livro de autoajuda, livro de educação financeira, a gente deve tudo isso a Napoleon Hill e o grande sucesso Pense e Enriqueça. O livro parte do pressuposto, que ele conta no livro e contou em entrevistas à época que ele lançou o livro, isso há muitos anos atrás, que ele teve um contato com o bilionário norte-americano Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie era um dos barões do aço dos Estados Unidos, um bilionário, um self-made man. E segundo Napoleon Hill, ele teve encontros com Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, então, resolveu mentorar Napoleon Hill e passar para ele toda a mentalidade, o que a gente chama de hoje em dia de mindset, que fez ele se tornar um bilionário. E aí o Napoleon Hill foi incumbido, segundo ele mesmo, de fazer uma pesquisa, sobre os hábitos que tornam os bilionários quem são. E o Napoleon Hill teria catalogado esses hábitos e escrito, então, Pense e Enriqueça e lançado esse livro. O problema todo é que, na época, as pessoas não confirmaram se essa informação de que haveria uma ligação entre Napoleon Hill e Andrew Carnegie era verdadeira. Então, basicamente, essa história é verdadeira porque Napoleon Hill disse que era verdadeira. Mas não há qualquer tipo de registro histórico que Napoleon Hill sequer tenha conhecido Andrew Carnegie. Ele esperou o falecimento do Carnegie para lançar o livro, e não há nenhum registro histórico, não há fotos, não há qualquer anotação ou qualquer registro que os dois tivessem sequer se conhecido. Então, o canal CoffeeZilla, que é um canal que eu recomendo, que trata desse assunto de investigar gurus para ver se eles são verdadeiros ou falsos, chegou à conclusão que não existe prova nenhuma, evidência nenhuma que Napoleon Hill tenha de fato conhecido Andrew Carnegie. Que essa história toda pode ser toda uma história da carochinha e que na época ninguém foi verificar. O cara falava que conhecia o Andrew Carnegie e o pessoal simplesmente acreditou. O CoffeeZilla foi mais a fundo nessa investigação, foi estudar como era a vida do Napoleon Hill antes desse suposto encontro com Andrew Carnegie, antes de lançar o Pense e Enriqueça, e verificou que era um cara meio picareta, tinha dívidas, empresas falidas, estava fugindo de credor, etc. Então, enfim, eu vou deixar o link desse vídeo do CoffeeZilla para caso você queira estudar melhor essa questão. Então, não existe nem prova que sim, nem que não. Não existe prova que Napoleon Hill tenha realmente conhecido Andrew Carnegie, mas também não tem prova do contrário. Então, fica isso no ar. Mas, dado o relato lá do CoffeeZilla, tudo indica que realmente Napoleon Hill nunca tenha encontrado Andrew Carnegie. Essa história é uma história da carochinha que ele inventou para vender o livro dele. E aí fica a grande questão. E aí? Agora a gente sabendo que o cara, vamos supor que o cara realmente seja um picareta, um 7-1. Ele inventou toda uma história para promover um livro. Isso desqualifica o conteúdo do que ele escreveu? Esse é o grande questionamento que a gente precisa fazer. Não só em relação ao Napoleon Hill, mas em relação a outras pessoas também. Então, o ponto que eu acho é o seguinte, como eu falei para vocês, o livro Pense e Enriqueça é um livro que eu gosto, eu já li, eu gostei e tal. Mas isso, então, vendo esses fatos à luz, eu já começo a pensar, poxa, peraí, então quer dizer que o cara era um ferrado de grana antes de escrever o livro, e passou a ter grana porque ele escreveu esse livro. Então, aí cai naquela questão, Quer dizer, ele ficou rico não com o pensamento que ele tinha, que ele usou nos negócios dele, etc., e depois foi escrever um livro. Não, ele ficou rico porque ele escreveu um livro e vários outros depois.
né, falando de como, explicando para as pessoas como elas devem fazer para ficarem ricas, né? Então, assim, é complicado, né? É complicado. A gente pode fazer um paralelo com outra personalidade, o Osho. Não sei se já ouviram falar no Osho, acho que ele é bastante conhecido. Era um guru indiano, né, que se mudou para os Estados Unidos, criou uma seita e tinha milhões de seguidores, né, depois teve que fugir dos Estados Unidos e continuou com milhões de seguidores. Até hoje em dia você abre aí Instagram, até status de WhatsApp, o pessoal bota frases do Osho e tal, frase bonita, etc. Mas se você assistir a minissérie da Netflix, né, Wild Wild Country, que explora a vida do Osho, essa história dele sair da Índia para os Estados Unidos e aí analisa bastante essa vida do Osho lá nos Estados Unidos, você vai ver, vai ficar estupefato, né? Porque, na verdade, ele e a mulher, que era o braço direito, né, dele, hoje em dia, se fosse hoje que aconteceu o que eles relatam, né, para não dar spoiler, mas o relato que aconteceu lá, eles seriam enquadrados em lei de terrorismo, eles foram terroristas, né? Então, terrorista tinha, e fora as acusações de cunho sexual, né, que ele abusava das mulheres. É incrível, né? Todo esse negócio de seita, vira e mexe, vem essas histórias e sempre tem coisa, né, de abuso sexual. É incrível isso, né? E aí você pensa, poxa, o cara escreve coisas boas, fala coisas boas, mas era um picareta, né? Então, tipo, minha opinião, né? Eu acho o Osho, depois que eu vi esse documentário, um picareta. Assim, cara, ele prega uma coisa e faz outra. Quer dizer, então, sabe? Então, o que ele fala tem validade? Então, fica aí para você pensar. A mesma coisa do Napoleão Hill, né? O livro é bom e tal, teve outros livros que são bem interessantes e tudo. Mas são válidos? Ajuda? Não ajuda? Etc. Né? Bem da verdade, claro, que escrever um livro falando que você é bem-sucedido, etc, etc, e ficar bem-sucedido porque você falou que você é bem-sucedido e você forçou a barra ali no primeiro livro falando que você conheceu Andrew Carnegie, com um bilionário, barão do aço e tudo. É mentira, mas essa mentira, ela tem algum impacto significativo na vida das pessoas em relação a, sei lá, alguma coisa negativa, ruim? Né? Comparado à história do Osho que eu estava falando para vocês, né? Na verdade, ele teve realmente problemas, ele prejudicou muita gente, né? Aí é uma outra história, né? Então, colocando assim, né, em pontos de vista diferentes. E tem uma outra história também que eu queria falar para vocês, aproveitando esse gancho aí. Teve um americano de origem indiana, o nome dele é Vikram Gandhi, né? Ainda por cima tem esse nome, Vikram Gandhi, né? Nome de cara mesmo, né? E ele fala inglês perfeitamente, sem sotaque, etc. Né? Mas porque foi criado nos Estados Unidos. E aí, cara, ele estava fazendo um documentário sobre esse pessoal que segue seitas, né? E os yoginis, e etc. e tal. E aí ele teve uma ideia, ele fazia um documentário, ele resolveu fazer um documentário seguinte, que ele ia criar uma seita falsa, ele ia vestir uma roupa, ele ia fazer um sotaque falso que ele não tinha, de indiano, não sei o quê, e ver o que fim ia levar isso. Se vocês tiverem oportunidade, assista esse documentário chamado Kumaré. Kumaré é o nome. Ele inventou esse nome, Kumaré. Ele era o Kumaré, era o guru que veio da Índia, né? E, cara, as pessoas compraram a ideia. É tudo fake. O cara fez fake para fazer o documentário e mostrando tudo falso, tudo falso. Mas se você não conseguir acesso a esse documentário, procura no YouTube que tem uns clipes do documentário para vocês verem o nível da coisa. E ele mostrando isso e mostrando como é que as pessoas são bobas, as pessoas querem acreditar, né? Então, por isso que as pessoas caem em golpe, por isso que as pessoas acabam entrando em seitas religiosas, por isso que as pessoas acabam acreditando no que um guru, né, seja um guru espiritual, ou um guru das finanças, ou, né, do bem-estar, ou o que quer que seja, acaba acreditando, porque ela quer acreditar que as pessoas são boas, quer acreditar que o mundo pode ser melhor, etc. E acaba caindo nesses papinhos. Mas esse documentário é sensacional, por isso que mostra como é que as pessoas caem nessa história, gente. É incrível, né? E ainda mais hoje em dia, com internet, você pode pesquisar a história daquela pessoa, né? Apareceu uma pessoa que está dizendo que é o bam do XPTO, né? O cara é o especialista, o suprassumo daquele assunto. Pesquisa quem é aquela pessoa, principalmente a história, antes dela aparecer, né? Porque às vezes você vai procurar na internet, o cara utiliza técnicas de marketing, né,
para encher as ferramentas de busca com referência a respeito dele, que são recentes, né? Começa a pagar para pessoas publicarem, para falarem dele, falarem bem, né? E aí aparece a referência dele em vários sites, mas você vai ver que o texto é mais ou menos o mesmo, falando coisas boas, etc. Mas tudo bem. Qual é a história dessa pessoa antes da fama, né? E que foi, então, para a gente fechar aqui o vídeo de hoje, que foi a história do Napoleon Hill, né? Que o CoffeeZilla foi pesquisar. Tá, qual foi a história? Como era o Napoleon Hill antes da fama? Né? E aí viu que o cara tem toda a pinta de ser um picareta. Tá certo? É isso aí por hoje. Um grande abraço e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, não deixe de acessar e de se cadastrar em meu blog terremoto.com.br. O meu Instagram pessoal é Gabriel Torres 1974. Não deixe de se inscrever e dar like e de assistir meus outros vídeos aqui no meu canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima.